Oi, gente, bom dia. Estrela Ressonante, canal Códigos do Tempo, Sincronia Estrela, nesse dia Terra Harmônica Vermelha, dando o comando nessa onda encantada do Caminhante do Céu. E eu quero apresentar para vocês aqui um Kim Planetário, Estrela Galáctica Amarela, ele é o Lucas. Eu quero apresentar para vocês porque eles estão fazendo um trabalho muito interessante com a produção de horta orgânica, ensinando as pessoas a fazerem horta orgânica, e eles estão por lançar a Semana da Horta Orgânica, que vai ser também na Lua Magnética do próximo ano. O próximo ano é semente cristal, o oculto da semente é a terra, né? Então, nós vamos ter que começar a nos relacionar bem mais com as sementes, com a terra, com a produção de algumas coisas. No processo de ter a vida voltando ao natural, retorno ao natural, é super importante essa conexão com a produção do nosso alimento, e não necessariamente ele tem que ser um processo difícil. Então, eu encontrei esses dois aqui. Esse aqui é o Lucas, tem o outro que é o Thiago, que não está aqui nesse momento. E eles vão contar um pouco para a gente do que é essa Semana da Horta Orgânica, tá bom? Que vai acontecer online e vocês vão poder aprender várias coisas relacionadas com isso. E justo aí no princípio do ano, já deslanchando para começar o ano Semente Cristal, conectados também com a Terra. Bem-vindo, Lucas, tudo bem? Oi, Flávia, tudo bem? E aí, pessoal? Obrigado aí por abrir para a gente aí para mostrar um pouquinho desse conteúdo que a gente quer levar para as pessoas, né? A nossa história é a seguinte: eu e o Thiago, nós somos irmãos. Ele é engenheiro agrônomo e eu sou formado em administração. E a gente sempre teve esse contato com a natureza muito grande. A gente, todas as férias de janeiro e julho, a gente ia para a fazenda da nossa avó. E ele que foi que resolveu se formar na área, mas eu também, desde de novo, gosto e tenho contato com a natureza. E a gente viu que a gente poderia passar isso para outras pessoas pela internet, né? Daí que surgiu a ideia de gravar os vídeos, de fazer o nosso conteúdo. E agora, o próximo evento que a gente vai fazer é a Semana da Horta Orgânica, que você falou. Basicamente, a gente vai ensinar como é que você faz para plantar o seu próprio alimento em casa, de forma orgânica, passo a passo. A gente trouxe também uma nutricionista, uma bióloga, o Thiago, que é agrônomo, e depois que você plantar a horta, né, a gente vai ensinar ainda uma receita, uma delícia, de uma batata com todos os alimentos produzidos na própria horta. E é muito legal. Ah, olha só, então, e aí vai ser durante uma semana. Como que as pessoas fazem para acessar? Bacana. Como funciona? Tá, para participar é tudo gratuito, né? Basta você clicar aqui e acessar o link aí que a Flávia vai passar para você e se inscrever. E aí, quando for no dia 3 de agosto, que a gente vai liberar o primeiro vídeo, você entra lá para ver e para comentar. A gente vai estar tirando as dúvidas também. Tudo, tudo bem participativo. Várias outras pessoas participam, contam a experiência delas, mostra a horta delas, que elas estão fazendo em casa e tal. E basicamente é isso. Se inscrever é gratuito. A Flávia vai deixar o link aí, né, Flávia? Bom. Então é isso. Né? E aí, então, me fala um pouco, Lucas. As pessoas começam a ter esse contato com a terra e elas podem, dentro da sua própria casa, começar já a preparar uma composteira pequena, não? Podem começar a plantar algumas plantas que não dão muito trabalho, que você pode fazer em vasos. Não é isso? Isso, é muito legal essa parte, que a gente tem diferentes tipos de pessoas que nos acompanham, né? Quem quer começar, tem como começar pequeno mesmo. Na verdade, é assim que deve começar. Não pensar, eu vou plantar um monte de coisa e botar um monte de obstáculos, né? E você começa produzindo um vaso, 2 vasos na varanda de casa, ou então apartamento. Tem muita gente que planta dentro do apartamento.
E a gente ensina que tem que levar em consideração, por exemplo, a primeira coisa que você tem que ver é onde que é o lugar tem mais luminosidade dentro da sua casa ou do seu apartamento. Você vai escolher esse lugar e vai começar pequeno, e aos poucos ir produzindo e voltando a ter esse contato com a natureza, que o nosso sistema de alimentação está fadado, infelizmente, ao fracasso, porque em questão de 5 anos a gente não vai ter mais a capacidade de alimentar nem metade, se eu não me engano, das pessoas que a gente alimenta hoje no mundo, né? Então, essa é a importância de você poder retornar às origens mesmo, de saber como que faz para produzir o seu alimento, da onde que vem. E é muito mais simples do que muita gente imagina. Porque, se parar para pensar, os nossos avós, né? Eles já sabiam isso. E mesmo que, eu vou comprar o arroz, beleza, mas ele não deixava de plantar o alface dele, não deixava de plantar principalmente as saladas, né? Plantava uma mandioca também. Você volta a ter aquele contato também com as estações do ano, né? Porque você volta a entender como funciona o alimento. Não é toda a época do ano que você vai ter tomate, por exemplo. Claro, se você quiser e quiser fazer uma estufinha e achar um alimento que é muito gostoso, você pode fazer. Mas você volta a entender como é que funciona a linha cronológica da alimentação, como era para as pessoas antigamente, como é na nossa origem, na verdade, né? Como a gente se formou como ser humano. E é muito legal. Tem uma série de coisas assim que as pessoas se apaixonam, é um estilo de vida. Eu mesmo coloquei, semana retrasada, a gente instalou, que vai ser a horta que vocês vão aprender a fazer na semana da horta orgânica, lá na casa da minha namorada. Ela achou sensacional, agora todo dia ela vai lá, e aí é um momento que ela tem, quando ela chega do trabalho, para cuidar da horta. Então, é um momento ali de você relaxar e ver como é que é a planta. Você tem que aprender sobre a planta para você saber como é que faz o cuidado de pragas e doenças. Enfim, é muito legal que você volta a ter coisas que você abandonou, que é o contato com a natureza, o contato com a terra, de onde vem o seu alimento. Eu acho sensacional. E aí, quem tiver interesse também, vale muito a pena. É uma coisa muito interessante para as pessoas que estão conectadas ao tempo natural, ao ciclo natural, e nunca plantaram uma semente ou nem conhecem, né? Eu mesmo, quando eu comecei há muitos anos atrás, quando eu fui para a Patagônia, eu nunca tinha plantado nada, né? Eu morava em São Paulo e eu era uma pessoa que trabalhava para uma corporação grande. Minha vida se transformou, né, totalmente, e eu fui viver nesse lugar completamente diferente do cenário que eu estava acostumada, e eu não tinha nada, a gente não sabia nada das sementes. Aí, a primeira vez que eu fui, cheguei lá, inverno, julho era, bem frio, né? Então eu ia passando, e não tem muita verdura para comprar, você consegue, mas era difícil nessa época, e eu via que as pessoas estavam já começando a fazer as suas hortas. Eu fui numa casa agrícola, eu até conto isso porque é uma anedota importante na minha vida. Eu fui numa casa agrícola e falei assim para a moça: qual que é a coisa que cresce mais rápido? Aí a moça pegou e falou: alface, não sei o que lá. Eu falei: mas quanto tempo? Aí ela falou: 15 dias. Eu falei: nossa, 15 dias eu já vou ter alface, espinafre. 15 dias você já vai ter. Mas eu não falava castelhano direito, e ela estava falando para mim que 15 dias era que ia brotar, né? Porque lá demora muito as coisas para. E aí eu comprei aquele monte de coisa e fui lá e achei que eu ia abafar plantando, que em 15 dias eu já ia ter um monte de coisa. E não foi nada disso, né? E demorou um pouco para começar a aprender, e aí a gente foi aprendendo. No fim do processo demorou muitos anos, né? A gente teve um processo muito direcionado à produção de alimentos lá. Então a gente tinha que aprender cada coisa em cada momento, porque como lá é frio, você tem que plantar exatamente naquele momento cada coisa. Não tem, as coisas não dão em outros momentos, né? Aqui eu acho que é um pouco mais fácil, as plantas dão mais de um mês. Mas lá não, lá o tomate, se você não plantar naquela semana, você não colhe tomate. Se você não plantar algumas coisas naquela semana, então a gente tinha que estar muito atento aos ciclos mesmo, às estações, ao momento, ao movimento da lua.
também tá, assim, a lua crescente, a lua cheia, na hora de cortar, de transplantar, e tudo isso a gente sempre prestou muita atenção. A gente fez alguns experimentos também com a biodinâmica, várias coisas. A gente fez muitos experimentos diferentes, com vários processos diferentes, porque a nossa intenção era realmente se alimentar daquilo. Então, a gente conseguiu, no momento, produzir 60% da nossa comida num clima totalmente revés, né? Era frio a maioria do ano, mas a gente conseguiu ter muitas coisas. Só que também teve momentos, por exemplo, que a gente plantava batata, aquele monte de batata, você planta, ela vai crescendo por baixo e aí ela tem a flor e depois que ela floresce é que você sabe que começa a reproduzir. Aí estava as batatas mais lindas, assim, a plantação, e era dezembro e deu uma geada que a gente acordou no outro dia e ela tinha morrido tudo. Assim, ó. Caraca. Então, lá acontecia muito isso. A gente plantava as coisas e, de repente, se não tivesse muito atento, à noite tinha que olhar, ver se o ar não estava um pouco gelado. Se tivesse gelado, a gente tinha que ligar, acender fogueiras. A gente acendia fogueiras, assim, em todas as hortas. Aí ficava aquela fumaça e aí não caía e não geava, não queimava as plantas. Mas um dia que você marcasse bobeira, você perdia a colheita do ano inteiro. E isso, a vez, aconteceu e foi super triste, mas foi mais um aprendizado. Então, assim, eu voltei para o Brasil. Aqui eu ainda não estou tendo muito experimento com hortas. Tenho algumas plantinhas aqui na minha casa. Mas eu sempre falo para as pessoas que é importante estar conectado, volta ao tempo natural e começar a conectar com as sementes, conectar com a produção, nem que seja um alimento, 2, 3. Não adianta ir lá e falar, vou produzir a verdureria inteira. Tem gente que pensa na horta, já pensa em um monte de coisa, e aí não consegue. Você tem que começar a escolher algumas coisas e cuidar daquilo, conhecer, né, como você falou, o ciclo das plantas e o que ela gosta, o que ela não gosta, o bicho que ataca ela, né, e poder dessa maneira. Você recomenda alguma outra coisa, hein, Lucas? Olha só, você falou, achei muito bacana com relação à biodinâmica, né? Que é uma das coisas que mais encantam tanto o Thiago, né? Que ele que resolveu estudar mesmo isso, mas eu sempre achei muito legal, eu sempre admirei. A agricultura orgânica, ela, na verdade, é você realmente entender como a planta funciona. E a biodinâmica é uma parte... Tem gente que separa, mas no fundo o que acontece é que as estações e a posição da lua, e não só isso, os dias dos anos, eles influenciam no alimento que você vai produzir, se ele vai crescer ou não. Às vezes ele cresce, mas, por exemplo, não dá um fruto. Então a biodinâmica explica qual que é a relação da Terra com a lua para que o alimento ele cresça, né? E aí a agricultura orgânica é você conhecer realmente a sua plantação e tal. E outra coisa que você falou aí que eu achei muito legal com relação ao tempo de colheita, né? São vários mitos que às vezes as pessoas acreditam que eu não consigo colher rápido, né? Questão dos 15 dias, mas existem uns alimentos que chamam microgreens. É muito famoso na Europa, nos Estados Unidos agora, que é o seguinte, é você colher o alimento pequenininho. Por exemplo, você vai plantar uma beterraba, ela demora, eu não sei dizer exatamente o tempo, né? Mas vamos 45, quantos dias demora para você colher uma beterraba? 45 dias. Aí você planta ela e em 10 ou 12 dias você colhe ela menor e se alimenta da folha da beterraba, antes dela realmente florescer. E já tem vários estudos mostrando que a folha é bem mais nutritiva. Também tem um tipo de microgreens que são dos brotos, né? Que você se alimenta dos brotos e aí você consegue colher com menos tempo. Então tem várias opções, é muito legal, dá para você fazer de acordo com o que você quiser. O importante é começar com pouco, pequeno. E é sim possível produzir praticamente tudo que você se alimenta na sua casa, aí na sua horta. Questão de técnica, não existe esse mito que não dá para produzir, né? Você falou do extremo, né? Que é
Lá e o exemplo foi legal que justamente com o extremo você conseguiu produzir, né? E cada vez que a gente passa, a gente tem mais conhecimento, fica mais fácil a questão da iluminação, por exemplo, dá para você fazer uma iluminação artificial, que não é tão caro e é legal. Então basta querer. O primeiro passo é querer, começar pequeno e vamos plantar. É muito legal e vale a pena. Muito interessante. Eu fico fascinada e faz tempo que eu estava procurando assim uns parceiros nessa área das hortas para as pessoas se animarem a começar a fazer essa transformação. E esse ano novo que vai entrar é um ano totalmente propício para as pessoas se conectarem com a horta, porque é um ano semente, semente cristal, e a cooperação com o florescimento. Né? Então tá, Lucas. Tem mais alguma coisa que você gostaria de recomendar, de falar para as pessoas? Ou a gente... Não, só que foi um prazer estar aqui com vocês e obrigado, Flávia, e qualquer dia o Thiago aparece também. Sim. E é isso, gente, vamos plantar. Assim, vamos nessa. Um abraço grande, então, Estrela. Até mais. Em Laquete. Arro!